Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém? Estamos juntos aqui. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém. Vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje, agora no Evangelho de João, né? Então, até pelas nossas contas que nós fizemos aqui, até final de maio, início de junho, nós estaremos às quartas-feiras falando sobre o Evangelho de João. Então, praticamente um pouquinho mais de meio ano, nós vamos estar sendo imergidos nesse Evangelho que vai trazer uma visão de quem Deus é e da obra que Cristo fez sobre as nossas vidas. Então, nós vamos estar iniciando hoje no capítulo 1. Quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 18, amém? Diz assim: Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa é a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei, o que vem após mim é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Feche seus olhos, Pai, fale mais uma vez conosco nessa noite. Que essa nova série venha. Ei, amém. Irmãos, a minha garganta está pior que domingo, mas a gente vai conseguir chegar até o final. Amém? Nós estamos começando essa série de João, e o Evangelho de João é um evangelho, amados, que ele é diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelistas que escreveram sobre Cristo, porque os evangelhos retratam sobre a passagem de Cristo aqui na terra, eles escreveram
buscando muito mostrar a humanidade de Cristo e mostrar a história de onde Cristo vem. Mas nós vamos ver que João, ele começa esse evangelho trazendo uma visão completamente diferente de quem é Cristo. Quando a gente começa a ver os evangelhos, nós vamos ver que Mateus, a genealogia que Mateus traz, ele vem mostrando que Jesus, ele é o herdeiro das promessas feitas por Abraão. Ele é aquele que vem de Davi. Então, nós vamos ver que Mateus, ele sempre vai apontando Jesus de onde ele veio, da descendência de onde ele veio. Toda a genealogia de Jesus vem mostrando desde onde Jesus poderia vir, de qual árvore genealógica que Jesus poderia vir, do início até chegar onde ele foi revelado. Lucas, nós vamos ver que ele já retrata a infância de Jesus. Nós vamos ver que Lucas, ele começa a mostrar a humanidade de Jesus, a infância de Jesus. Marcos, ele começa mostrando o ministério de João Batista, que ele vinha sempre enfatizando que Jesus viria. E agora, nós vamos ver que João, ele faz totalmente diferente de todos os outros evangelhos. João, ele não vai começar mostrando, amados, a humanidade de Cristo. João não vai começar mostrando a infância de Cristo. João não vai começar mostrando a obra que Cristo veio fazer para suceder os profetas. Por quê? João, ele começa diferente. Porque ele começa a retratar algo que está no coração dos discípulos. Os discípulos, por mais que eles andaram com Jesus e eles caminharam com Jesus, os discípulos, eles ainda eram incrédulos a respeito de Cristo, eram incrédulos a respeito de Jesus. Nós vamos ver em João 20 que os discípulos ainda têm dúvidas quando Jesus, ele ressuscita. Nós vamos ver que quando Jesus, uma hora, ele fala com Pedro, ele fala: Pedro, quando você se converter, você vai entender a minha obra. Então, João, ele vendo isso, eu creio que quando ele foi escrever isso, ele escreve com uma preocupação das pessoas não terem a dúvida que os discípulos, que os apóstolos tiveram. João, ele começa o evangelho dele de uma forma magnífica. Ele começa o evangelho dele de uma forma espetacular. E o versículo 1, puder botar aí, Giovanni, por favor? Ele começa já falando da seguinte forma, ele fala assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João aqui, ele já vem fazendo diferente dos outros escritos dos evangelhos. Ele vem agora mostrar que Jesus é Deus. Ele vem agora mostrar que Jesus, ele é um Deus eterno. E não é um Deus que ficou distante da humanidade. Não é um Deus que, porque ele ressuscitou de novo, ele agora está distante de cada um de nós. Então ele começa a mostrar que a ideia central dele, quando ele vai falar de Jesus, é que esse Deus, ele veio montar o acampamento entre nós, e ele ficou entre nós. Por isso que ele começa falando, olha, no princípio, vamos até o versículo 5 aí, tá, Giovanni? Que essa versão é melhor. No princípio, não, volta do 1, por favor, do 1 até o 5. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então a gente começa a ver, meus amados, que João, ele quer ser bem enfático. Ele não quer falar que Jesus veio de Belém. Ele não quer falar que Jesus, ele teve uma infância aqui na terra. Mas ele quer falar que ele já existia desde a eternidade. Ele quer falar que ele estava com Deus antes da criação. Ele quer falar que ele participou da criação porque ele era Deus.
E ele quer falar que a vida e a luz estava nele, e a luz brilha nas trevas. Então, João, ele começa a tirar a dúvida daquelas pessoas que ficaram lá. Poxa, mas Jesus, ele voltou, ele ressuscitou. Será que agora ele não vai estar mais com a gente? Não, ele está. Por que ele está? Porque ele é Deus. Porque só Deus pode estar em todos os lugares. Só Deus é onipresente. Só Deus é poderoso. Então, a gente começa a ver que João, ele começa esse evangelho trazendo isso para as nossas vidas. Mostrando, meus amados, que Cristo, ele veio para se fazer presente e permanecer com a gente mesmo não estando mais com o corpo aqui. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é um Deus que venceu a morte. Porque ele é um Deus que tem uma grande obra. E o versículo 3, ele deixa isso bem claro. Ele fala, olha, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Ou seja, meus amados, sabe o que o João está falando? Que o Cristo que esteve aqui na terra, que caminhou com cada um de nós, foi ele que criou você. Foi ele que fez você. Foi ele que criou o caminho da sua vida. Foi ele que pensou em você. Foi ele que planejou a sua história. Por quê? Porque ele é Deus. E a ideia aqui é mostrar que Cristo, ele é Deus. Porque naquele tempo começou a surgir, durante os séculos foram surgindo dúvidas a respeito da divindade de Deus, de Cristo, a respeito da humanidade dele. Então tem gente que acha que Cristo, ele não é Deus, e tem gente que acha que Cristo, ele não foi homem. Então João, ele quer falar, olha, Cristo, ele é Deus. Cristo, ele é poderoso. Cristo, ele não é só um menino que nasceu numa manjedoura. Cristo, ele não é só alguém que veio suceder os profetas. Cristo não é alguém que veio da linhagem de Davi, veio de Abraão, não. Ele veio porque antes da fundação do mundo, ele já existia. Antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano. Antes da fundação do mundo, ele já estava controlando o mundo e já estava dirigindo a história que ele ia criar nesse mundo. Irmãos, e nós, então, fomos criados por esse homem, Deus, por esse Deus que é poderoso, por esse Deus que ele é eterno, pelo verbo que é eterno, pelo verbo que é glorioso, pelo verbo que fez a história de nossas vidas. E aí, João, então, ele começa agora a partir do versículo 6, falar de João Batista. Ele começa a falar, olha, houve um tempo, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Irmãos, até aí. E aí, ele começa agora a falar do que João está falando. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque nós sabemos que eles ali esperavam um rei. Sempre os judeus estão esperando um rei. Estão esperando um enviado de Deus. Só que, amados, o que acontece? Eles esperam um rei que vai vir para assumir um trono. Eles esperam um rei que vai vir para reinar como eles pensam que é um reinado daquele tempo. Ou seja, eles acham que é um rei que vai sentar num trono, é um rei que vai assumir uma coroa. Mas João Batista aqui, ele começa a falar que esse homem, ele foi enviado por Deus, esse homem que é o próprio Deus. Ele foi enviado por Deus para dar testemunho da luz. Irmãos, é importante a gente entender isso. Por que dar testemunho da luz? Porque nós sabemos que por conta do pecado, a humanidade, ela se desviou de Deus. A humanidade, ela virou as costas para Deus. Ela perdeu a comunhão com Deus. Ela virou inimiga de Deus. Aquilo que era luz começou a virar trevas. Tudo que era bom ficou ruim. Tudo foi caído, né? Então o pecado fez isso com a humanidade. Por que hoje os animais, eles mordem? Por conta do pecado.
Porque as árvores apodrecem nas folhas, as frutas apodrecem nas árvores por conta do pecado. Porque as pessoas cometem crimes bárbaros por conta do pecado. O pecado só não afastou o homem de Deus, mas o pecado fez tudo cair. O pecado fez tudo agora ser algo caído, não é mais glorioso como Deus criou. Então, por conta de sua escuridão do pecado, ele entrou no mundo. E agora, o que João está falando? Ele está falando que um homem enviado por Deus, cujo nome era João, esse veio testemunhar para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então ele está falando, olha, esse mundo ele está em trevas. Esse mundo ele é terrível, mas está vindo aquele que vai trazer luz para as nossas vidas. Está vindo aquele que vai trazer uma direção para as nossas vidas, mas está vindo aquele que vai vir restaurar a nossa vida, restaurar a nossa comunhão. Está vindo aquele que vai agora nos tirar de um tempo de trevas e nos trazer agora para viver um tempo na luz, um tempo na graça. Então João está falando, olha, aquele que está vindo, chegou o tempo do reino dele ser estabelecido. Ele que é o próprio Deus, ele que é aquele que estava antes da criação do mundo, ele que é aquele que criou todas as coisas, agora ele está vindo para trazer a luz sobre as nossas vidas. Irmãos, isso é muito importante a gente entender, sabe por quê? Porque não basta conhecer sobre a luz, é preciso receber esse Filho como a luz. E aí, o versículo 10, ele vai falar assim, ó, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ou seja, meus amados, quando Cristo ele vem até a terra, ele vem para esse mundo para ser essa luz da salvação. Ele estava no mundo, mas o seu povo, o mundo, não reconheceu ele. Por quê? Porque a gente volta à história do rei que eles esperavam. Eles esperavam um outro tipo de rei. Eles esperavam um outro tipo de reinado. E aí o versículo 11 fala, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Irmãos, isso é importante a gente entender, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos aqui sendo os seus dele. Nós estamos aqui caminhando com os irmãos, caminhando com a comunidade, caminhando dentro de uma fé, dentro de uma religião. Mas às vezes, meus amados, nós nos deparamos com aqueles que não receberam a Cristo. Porque receber a Cristo é receber que um Deus, ele fez uma obra que só ele poderia fazer, que nós não poderíamos fazer. E aqui no final, no final vai falar sobre isso, ele vai de novo falar sobre a respeito da graça, que nós estudamos em Gálatas esse tempo todo. Ou seja, às vezes, nós recebemos um Cristo, mas nós não vivemos a nossa vida conforme a obra dele, conforme a graça. A gente sempre está querendo fazer alguma coisa a mais para a gente alcançar o mérito da salvação. A gente sempre está querendo fazer alguma coisa a mais para a gente ganhar, então, essa graça pelo nosso esforço. Então, mais uma vez, a Bíblia vai demonstrar isso. Ela vai mostrar, meus amados, que nós estamos aqui e Cristo veio e às vezes nós achamos que recebemos, mas não recebemos. Porque às vezes nós não conseguimos tratar o sacrifício dele e a obra dele como algo poderoso, como algo completo, como algo magnífico. E a gente sempre fica querendo fazer alguma coisa a mais para falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para Cristo, então ele está me recebendo. E aí, meus amados, o versículo 12 fala assim, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente começa a ver, meus amados, aqueles que recebem a Cristo, eles são chamados de quê? Filhos. Aqueles que o receberam, eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está caminhando aqui? Sabe por que você tem forças para caminhar? Em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas que nós temos. Sabe por quê? Porque você foi recebido como filho de Deus. Porque eu e você somos recebidos como os filhos de Deus. Irmãos, e isso é muito importante a gente entender. Porque eu já falei um tempo aqui sobre filhos e sobre órfãos. Às vezes a gente fica vivendo uma vida de órfão. Nós temos um pai que está conosco, que preparou uma mesa, que preparou um banquete, que sentou na cabeceira da mesa e nos chamou para a gente sentar na mesa com ele, para ele então compartilhar com a gente uma vida, compartilhar com a gente um banquete, compartilhar com a gente um tempo de comunhão, compartilhar com a gente uma segurança de que nós temos um pai que está cuidando da gente. E às vezes, meus amados, a gente não consegue compreender isso. Às vezes, quando vem a primeira circunstância, o primeiro desespero, o primeiro problema, a primeira coisa ao contrário, o primeiro vento ao contrário, a gente se desespera. Irmãos, você é filho e o pai está cuidando da gente. Você é filho e o pai está com você. Quem aqui é pai sabe que, por mais que o seu filho faça um monte de coisas ruins, quando o seu filho precisar de você, você vai estar lá. Você vai estar do lado dele. E às vezes, meus amados, a gente deixa de caminhar com Cristo, porque às vezes a gente não entende que a gente é filho. E às vezes a gente, ou a gente não está nada bem, ou quando o mar está revolto, quando o mar não está soprando a nosso favor, a gente começa o quê? Em vez de a gente se apegar que nós somos filhos, porque Ele é Deus, e Ele fez uma obra sobre as nossas vidas, a gente se apegar que nós somos filhos dEle, o que a gente faz? A gente começa, às vezes, a se revoltar contra o Pai. A gente começa, às vezes, a viver uma vida achando, poxa, eu não tenho que passar por isso. Eu não tenho que viver isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não acontece falando de tal? Por que o cara que não é crente, não é da igreja, não acontece nada disso com ele, comigo está acontecendo? Irmãos, independente do que aconteça com a gente, sempre, no final, o Pai vai estar nos resgatando, nos abraçando e cuidando de cada um de nós. Então, o Pai, em meio a problemas, em meio às lutas, Ele sempre vai ser aquele que, na hora que apertar mesmo que a gente não conseguir mais, vai ser aquele que vai entrar, por exemplo, na frente de uma bala, por um filho. Vai ser aquele que vai deixar de comer para dar comida para o filho. Vai ser aquele que vai deixar de ficar com o casaco para agasalhar o filho. Por quê? Porque o pai sempre vai cuidar do seu filho. Mas o cuidado, às vezes, não quer dizer a superproteção. Quem aqui é pai sabe, e hoje eu também já vivo isso, às vezes, eu deixo o Tito fazer alguma coisa ali que, por exemplo, ele pode se machucar, para ele aprender que ali ele não pode mais ir. E às vezes o pai deixa isso, meus amados, mas não é porque nós sofremos que nós deixamos de ter um pai. O Pai que está nos céus já fez uma obra por cada um de nós, já nos adotou como filhos, já trouxe a gente para perto dele, já restaurou a comunhão. Se não fosse isso, a gente seria filhos adotados, a gente seria órfãos o tempo todo. E órfão nunca vai viver uma vida com o Pai. Então, independente de tudo, a tua salvação em Cristo, ela está garantida, porque o Pai fez isso sobre a sua vida. Você tem um Pai que cuida de você, independente do que você está vivendo. Amém ou não amém? E aí, o versículo 14, ele vem, que é o versículo central dessa primeira parte. Ele fala assim, ó: e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquela versão é melhor. E o verbo se fez carne,
e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, aqui é o ponto central dessa obra do Pai que habita aqui com a gente, do Pai que está com a gente. Porque aqui o verbo se fez carne e se habitou, ele tem o sentido de tabernáculo. Ou seja, significa que Deus, ele mandou Jesus para armar sua tenda e montar um acampamento aqui. A gente sabe que no Antigo Testamento, Deus ele habitava no tabernáculo no deserto. Mas agora, esse tabernáculo, o verbo se fez carne, significa que agora ele montou a tenda dele aqui. Ou seja, significa, meus amados, que agora Deus não é um visitante, mas é alguém que permaneceu seguir com o seu povo. É alguém que permaneceu caminhar no meio do seu povo. Então, meus amados, quando Cristo, ele vem para fazer isso. E é isso que eu quero que você saia nessa noite, na sua mente, no seu coração. Ele veio para montar tenda. Ele veio para montar um acampamento. Que acampamento? Na minha e na sua vida. Ele veio para montar uma tenda sobre a minha e sobre a sua vida. Quando ele se faz carne, é esse sentido. Ele está montando um acampamento, ou seja, ele está com a gente o tempo todo. Ele é um Deus presente, ele é um Deus Pai, ele é um Deus que agora nós estamos debaixo da tenda dele. Nós estamos dentro agora do acampamento dele. Nós estamos dentro do arraial dele. Por isso que o verbo se fez carne. Ele veio habitar, ele veio montar acampamento. Irmãos, esse Deus que monta acampamento, ele tem montado acampamento aqui nessa igreja, montado acampamento na PIB, montado acampamento nas igrejas aqui à volta, tem montado acampamento em Angra dos Reis, tem montado acampamento no Rio de Janeiro, tem montado acampamento no Brasil, tem montado acampamento nas nações, porque ele veio para montar um acampamento para resgatar o seu povo, para trazer o seu povo para o arraial dele, para debaixo da tenda dele, da tenda da graça de Deus, da tenda do amor de Deus, da tenda da habitação do Espírito de Deus. Irmãos, você hoje tem que sair daqui sabendo, eu estou debaixo da tenda de Cristo. Eu estou no acampamento que ele montou aqui para me resgatar dos meus pecados. Essa é a obra que João está falando. Ele só faz isso porque no versículo 1 fala que ele é o verbo, ou seja, ele é Deus. Só Deus pode montar acampamento. Só Deus pode montar uma tenda para cada um de nós. Amém ou não amém? Versículo, para finalizar, do 15 ao 18. Diz assim: João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, olha aí o acampamento, a graça sobre a graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, que nós vimos em Gálatas, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito, que está no selo do Pai, ele o declarou. Ou seja, meus amados, o Deus eterno, ele decidiu montar acampamento na história humana. O Deus eterno, ele não é distante, mas ele é presente. O Deus eterno, ele não é indiferente, mas ele é compassivo. Em Jesus, meus irmãos, nós temos a luz. Em Jesus, nós temos a vida. Em Jesus, nós temos a graça. Em Jesus, Deus derramou a sua tenda e ela permanece até hoje sobre as nossas vidas e irá permanecer até a gente voltar a reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Amém?